aqui hoje com o professor Ricardo Amorim, professor de Economia da UFABC. Ele vai nos falar um pouquinho sobre os aspectos econômicos da crise. Professor Ricardo, muito obrigada por dispor do seu tempo e poder compartilhar conosco algumas reflexões nesses tempos, então, de pandemia e de crise econômica mundial e brasileira. Tatiana, eu que agradeço. É uma honra estar aqui nesse momento bastante difícil para todo mundo. É mais importante do que tudo, a gente está sempre discutindo, está sempre trazendo informações, está sempre trazendo novos pensamentos sobre como a gente pode sair dessa grande rascada que o mundo se meteu. Certo. Ricardo, eu queria que a gente começasse então falando um pouco da economia global, né? Quais são as características da atual crise? De que forma você já vê ela como uma crise de médio prazo, né? Pensando aí, acho que é muito comum na economia política internacional nós marcarmos, né, 2008 enquanto um momento, um turn point. Então, de que forma a gente está hoje e o que é que ela nos diz também sobre esse momento pretérito e as análises que podemos ter em perspectivas. Bom, Tatiana, o momento é bastante complicado, você já sabe, os números estão aí para a gente ver e tornar a gente um pouco mais preocupados a cada dia. O que a gente consegue olhar para essa nova crise que a gente está vivendo nesse momento tem algumas características difíceis de serem analisadas, como o prazo de duração da crise, seu impacto mais profundo, a duração de tudo isso, o espalhamento disso para todos os países, mas algumas características que a gente consegue enxergar com uma certa clareza. Bom, a primeira delas é uma grande incerteza. Essa é a maior de todas. Essa característica é fundamental porque isso compromete investimentos de longo prazo. Então, quando a gente tem uma incerteza radical, no sentido pós-keynesiano do termo, a gente não consegue saber se nós teremos investimentos para longo prazo que consigam começar a resgatar a economia nos próximos meses. Praticamente, isso é impossível de dizer, mas alguns economistas bastante otimistas acreditam que ainda pode haver uma esperança de reversão rápida. Mas isso é muito difícil de saber, muito difícil. Ao contrário, eu diria que as coisas devem, inclusive, se agravar. Porque o que nós temos? Essa incerteza quer dizer o quê? A incerteza que é muito comum os economistas falarem, olha, a economia pode recuperar em V, ou seja, uma grande queda, uma recuperação rápida, a economia pode recuperar em U, uma grande queda, uma lenta recuperação, depois uma aceleração, a economia pode recuperar em W, que eles chamam, não é? Uma primeira queda, uma segunda onda, uma queda de novo, depois uma subida, ou a economia pode ser um L, ou seja, a economia cai e fica bastante tempo nesse estágio. O que alguns otimistas a economia de queda rápida, como já está claro, uma queda rápida e uma recuperação lenta, uma subida lenta, parecendo aquele símbolozinho da Nike, né? Ela cai muito rápido e vai devagarzinho subindo. Bom, o que isso quer dizer para nós? Tendo essa incerteza, grandes investimentos não virão. Então, pronto. Nós não temos acumulação de capital em quantidade, nós não temos geração de emprego de qualidade, nós não temos as grandes companhias fazendo arrasto para o resto da economia. A economia vai ficar muito lenta nos próximos meses, não há dúvida. Médio prazo, provavelmente longo prazo, a gente pode até começar a ter alguns perigos de mudança para um caminho que a gente não conhece. Outra característica muito forte dessa crise. Nós temos uma pressão econômica inesperada, muito acelerada. Primeiro, uma queda muito grande, muito acelerada, muito forte, e uma pressão econômica no outro sentido, da reabertura da economia. Não tem país que esteja fazendo frente à quantidade de problemas econômicos que surgiram, que emergiram com a crise. O isolamento social cria muitos problemas, principalmente para os pequenos e médios negócios. Pequenos e médios negócios são grandes empregadores. Pequenos e médios negócios têm uma questão ainda por cima maior, são os negócios mais difíceis de serem irrigados por crédito, por formas de financiamento. Então, o que se espera é uma queima de capital relativamente grande em todo o mundo. Isso é claro. Isso vai trazer grandes problemas para muitos empregados, muitos problemas para a classe média e muitos problemas para a própria recuperação da economia a longo prazo. Bom, portanto, nós temos uma incerteza muito grande, uma provável dificuldade muito grande dos pequenos e médios negócios recuperarem, portanto, uma pressão econômica muito forte na oferta, uma pressão muito grande, por outro lado, também no desemprego.
Uma terceira característica que nós podemos ter é o reposicionamento das cadeias sociais, das cadeias globais de valor, perdão. As cadeias globais de valor estavam muito espalhadas e muito vinculadas à Ásia. Isso provavelmente vai ter que ser repensado, porque ficou claro que algumas cadeias produtivas, ao ter algum elo rompido na sua sequência, eles vão ter muitos problemas na ponta, na produção final do produto. Isso traz muitos prejuízos, traz atraso de produção, enfim. Isso não é racional, não é aceitável para um negócio operar no mundo moderno como o nosso. Isso também vai ter outras consequências que nós também ainda não conseguimos prever. O grau do reposicionamento das cadeias globais de valor. Por fim, uma coisa que nós já sabemos, e também não sabemos avaliar o risco, mas já sabemos que acontecerá, é um problema muito sério de financiamento. Porque é claro que nós vamos ter uma queda no valor dos ativos. Essa queda no valor dos ativos, inevitavelmente, trará uma avaliação de risco muito maior por parte dos bancos. Os bancos, mesmo que você os irrigue bastante com liquidez através do Banco Central, os bancos centrais do mundo inteiro, mesmo que você irrigue com bastante liquidez esses bancos, eles não vão liberar crédito na quantidade que talvez fosse necessária para recuperar os negócios. Resultado da brincadeira. Você vai ter muitos negócios precisando de crédito, muitos negócios demandando esse crédito para poder sobreviver e os bancos embolsando liquidez. O resultado da brincadeira é que, pela queda dos ativos, com a diminuição das garantias, aos bancos diminuírem os empréstimos, financiamentos, e, portanto, a liquidez na economia, nós podemos ter uma segunda onda de crise, agora financeira, com papéis sendo desvalorizados em grande escala, com nós termos muitos investidores perdendo recursos muito significativos no mercado financeiro, isso acaba gerando vários problemas, como foi parecido com a crise de 2008. Não estou falando que serão parecidas, mas estou falando que os impactos, os mecanismos de propagação serão semelhantes. As coisas são muito complicadas no horizonte econômico, portanto. Certo. Isso é pegar o mundo inteiro. Isso é o mundo inteiro. Os países mais ricos sofrem mais esse problema. Os Estados Unidos, só para completar esse raciocínio, os Estados Unidos são os que mais sofrem. Cresceram nos últimos tempos e as empresas estão altamente endividadas. Mas não só os Estados Unidos. Nós também. Se elas não tiverem liquidez, onde vai parar? Provavelmente algumas delas vão ter muitos problemas nos próximos meses e anos. Uma das questões, das grandes perguntas que tem sido colocada é se é uma crise que vai ser uma crise do neoliberalismo ou no neoliberalismo, né? No sentido de que a concentração e a financiarização vão se colocar mais ainda, no sentido, você disse aí da dificuldade do médio e pequeno capital e mesmo da espacialização das cadeias produtivas. Então, acho que tem uma questão aí para a gente pensar se a saída vai ser mais neoliberalismo, né, mais fortalecimento do capital financeiro, ou se pactos produtivos podem surgir. E acho que dentro disso, eu gostaria de colocar um outro elemento que é muito visível em economia política internacional, que é o desenvolvimento desigual. Né? Então, como é que você vê isso? Um aprofundamento das desigualdades no sistema internacional, enfim, como é que você tem visto essas questões? Muita preocupação, Tatiana. Estou ficando muito preocupado e confesso que um pouco passando do preocupado para o pessimista. Como eu comentei com um amigo agora há pouco tempo atrás, saiu um artigo no Le Monde recentemente que discutia futuro, uma especulação sobre o futuro. E ele fazia uma brincadeira com dois livros muito consagrados. Ele brincava com o Admirável Mundo Novo e brincava com 1984. Ele dizia o seguinte, o artigo basicamente: quando você olhasse o futuro dos países mais ricos, o mais provável cenário seria o de um mundo parecido com Admirável Mundo Novo. Um mundo rico, um mundo pleno, com pessoas tendo acesso ao consumo, com as pessoas tendo uma condição de vida material bastante razoável, no entanto, bastante controladas, bastante observadas e analisadas no seu comportamento, tanto do ponto de vista das questões políticas, quanto do ponto de vista das questões culturais. Nós teríamos aí um controle, aí tem o Big Data, aí tem todos os algoritmos que podem ajudar a fazer isso, pelos mecanismos já existentes. E, por outro lado, você teria os países mais pobres. Esses países mais pobres ficariam mais parecidos com 1984. Problemas econômicos, falta de abastecimento de itens importantes,
pobreza significativa, uma opressão muito grande, porque não tem outro mecanismo de controle quando as pessoas não têm nada a perder. Então, nós teríamos dois cenários de futuro bastante diferentes, para os países ricos e para os países mais pobres. Isso deve acontecer? Claro, não sabemos, mas é um cenário preocupante, porque o que a gente vê? Isso é concreto. A gente vê que os países mais ricos continuam com seus processos de potencialização do crescimento. O que eu quero dizer com isso? Eles continuam investindo em tecnologia, continuam investindo nas suas posições geopolíticas, continuam investindo nas suas maneiras de alcançar o progresso. O Estado está observando as necessidades de crescimento, de acumulação de capital a longo prazo, apesar da pandemia. Não é só uma emergência, estão com emergência, mas já estão com os olhos no futuro e não pararam muitas das atividades que garantem a perpetuidade da sua situação de países mais desenvolvidos. Agora, os países mais pobres, não. Pelo contrário, os países mais pobres, os que tinham ciência mais forte estão com os sistemas paralisados, os países não conseguem enxergar mais a longo prazo, é praticamente o que eu vou fazer amanhã, o que eu vou fazer no mês que vem, no máximo. As empresas daqui, tirando as muito grandes e as multinacionais, os planos de longo prazo não existem para as médias e pequenas empresas, nós temos muita dificuldade, porque elas não têm sequer financiamento, não é? Então, o resultado da brincadeira é que nós não temos aqui nos países mais pobres, não só no Brasil, na América Latina como um todo, provavelmente na Ásia, na parte mais pobre da Ásia, nós não temos nada que você possa observar e falar, olha, isso tende a permitir o relançamento do crescimento econômico dos países no médio prazo. A gente não vê esse mecanismo em nenhum momento. Não tem, os governos estão, de certo modo, um pouco, não paralisados, mas estão com falta de ferramentas para poder relançar seu crescimento no médio prazo. Então, isso preocupa, porque os países mais ricos continuam com seus instrumentos, e nós sequer temos instrumentos para começar a pensar nisso no futuro. Certo. Chegando um pouquinho mais perto do nós, como é que você vê o Brasil, né, impactado por essa crise, na crise que ele já tinha, enfim, no momento que ele já estava de uma desindustrialização de longo prazo, né, e com graves problemas, como é que você está vendo o Brasil nesse momento? Tatiana, você tem absoluta razão. É um momento bastante complicado, porque não adianta a gente falar que a pandemia fez isso, fez aquilo, é um problema, sabemos. Mas se nós lembrarmos que quando a pandemia chegou, nós já vimos um desempenho bastante medíocre na nossa economia, se torna muito mais preocupante. Nós tínhamos aqui uma situação de alta capacidade ociosa, o país tinha suas contas fabris com ociosidade grande, nós tínhamos um baixíssimo crescimento, investimento, portanto, muito baixo, nós tínhamos uma concentração de renda voltando a crescer de maneira intensa, metade dos brasileiros estavam vivendo com R$ 438 por mês, nós tínhamos um problema muito sério de endividamento das empresas também, endividamento das famílias, com inadimplência em crescimento nas famílias, e isso antes da pandemia, tudo isso antes. E nós tínhamos ainda por cima o governo mudando sua forma de atuar, cortando gastos no momento em que a economia não está crescendo, não está tendo bom desempenho. Isso, claro, reduz as demandas na economia, reduz a expectativa dos empresários, reduzindo a expectativa dos empresários, você não tem, frente à capacidade ociosa, qualquer estímulo ao investimento. Ou seja, nós já estávamos numa situação muito complicada. Quando chega a pandemia, pega a gente nessa situação. Quando a gente é obrigado a fazer alguns isolamento social um pouco mais severos nas cidades maiores do país, como São Paulo, a coisa só piora. Porque os pequenos negócios que vinham sobrevivendo, agora vão sofrer um impacto imenso do fechamento de suas portas. O desemprego já deu sinais claros de crescimento muito significativos nos últimos números. E esses são números não defasados. Os números de abril ainda não chegaram. As coisas vão ficar muito mais difíceis quando a gente olhar os números mais claros do momento alto da crise, e nós vamos perceber claramente, olha, nós temos um aumento do desemprego, que já era grande, muito mais acelerado, nós não temos a geração de vagas, nós não temos as indústrias trabalhando, a queda da produção de automotivos aqui no Brasil foi absolutamente assustadora. O número de carros parou de ser produzido é absolutamente assustador.
Carro é poluidor, carro é problema, carro entope as cidades, é bem verdade, mas hoje é uma cadeia produtiva longa. Quando você diminui a demanda da cadeia produtiva, você impacta todo um conjunto de empresas que vai do fornecedor de ferro ao restaurante que atende os operários. Bom, resultado da brincadeira. A economia vai muito mal com essa situação bastante complicada que a gente está vivendo. Bom, mas se a gente poderia imaginar, nós temos como sair disso. Claro, temos como sair disso, mas ainda temos um outro problema, porque os próprios instrumentos que o governo tem para novamente relançar o crescimento, como já comentei nos países mais pobres, e aí nós somos um caso problemático, como o nosso BNDES, como o nosso Ministério de Ciência e Tecnologia, como os ministérios que poderiam fomentar a infraestrutura nas grandes cidades ou melhores infraestruturas de energia, enfim, aqueles ministérios que poderiam relançar, através de uma demanda específica, o crescimento das outras empresas no Brasil, estão enfraquecidos. Não só pelo corte de gás, como retirada de recursos, como a caso do BNDES, e nós não temos mais sequer o projeto de voltar a fazer isso intensamente. Nós não temos mais sequer dentro de um pensamento mais neoliberal, que parece que domina o governo, nós não temos sequer isso como uma meta. Bom, se nós deixarmos o setor privado sozinho, num momento de crise como essa, tentar trabalhar com falta de financiamento, com falta de demanda, com horizonte externo de redução das exportações brasileiras, com horizonte interno de desemprego enorme, bom, não tem no setor privado andar rapidamente numa direção de retomada do crescimento. Sozinho ele não vai. Então, o que nós temos com essa pandemia? Nós temos um cenário ruim que nos pega, no cenário que nos pega no momento ruim. Uma paralisação necessária por causa da doença que se espalha rapidamente, pode sufocar o sistema de saúde implantado. Nós temos os instrumentos do governo enfraquecidos. No setor privado, que sozinho é incapaz de sair desse brejo, desse lamaçal que nós estamos enfiados. Nós estamos enfiados, não é só o pé, nós estamos enfiados pelo menos até a cintura desse lamaçal. Como é que a gente sai disso sozinhos? Não tem muito por onde correr. A única coisa boa é a queda da taxa Selic. Mas é pouco, porque sem ter expectativa de demanda, sem ter expectativa de venda das suas mercadorias, você não vai fazer investimento. Então, taxa de juros baixa não te ajuda muito, não te ajuda em nada. Eu não vou pegar empréstimo para fazer investimento, para produzir mercadorias que eu não vou vender. Então, a taxa Selic é pouco. Poderia impactar os gastos do governo? Poderia. Impacta, mas junto com isso está caindo a arrecadação. E com isso nós não temos uma equação positiva de recursos suficientes nem para empresas, nem para governo. Mas quais seriam as medidas, as possibilidades, se a gente não pensar só num contexto político que estamos, etc., que receitas, né, as teorias econômicas poderiam nos apresentar diante de uma grave crise como essa e de uma economia dependente? A sair, Puxa, há medidas a serem adotadas? Há algum projeto, alguma possibilidade? Tatiana, acho que você tocou no ponto. Acho que é por aí. Não dá para nós pensarmos, principalmente dentro de caixinhas agora. Não é possível. É uma crise inédita, é uma crise de saúde, não é uma crise financeira. Isso torna ela diferente de todas as anteriores. E o que a gente percebe claramente? Não podemos ficar presos, principalmente, às teorias que colocam o mercado como a grande ferramenta capaz de nos tirar dessa situação tão difícil que a gente está. O mercado já é discutível quando nós estamos falando de uma economia numa situação normal. Uma situação de crise como essa, uma crise absolutamente desconhecida, porque é uma crise que começa no ponto de vista da saúde pública, bom, o mercado não vai funcionar, não está funcionando e não vai funcionar assim, nos próximos momentos, próximos meses, talvez anos. O que nós temos de mais complicado ainda por cima é que, como você bem chamou, nós temos uma economia com uma situação de dependência. Os setores mais importantes da economia brasileira estão nas mãos de empresas multinacionais, que nesse momento não estão focando claramente no desenvolvimento de uma região como o Brasil. Não está no radar delas. Talvez não estivesse já, mas agora muito menos. Então, com os nossos vários interesses nossos interesses dos empresários que fazem produtos de maior valor agregado, vinculado
a esses setores líderes esses guiados por multinacionais, é claro que está todo mundo perdido nos principais setores econômicos brasileiros. Porque a dependência externa não é só uma questão de demanda, é uma questão de trajetória tecnológica, é uma questão de fornecimento para as estratégias que essas empresas tinham ao redor do mundo. Enfim, é uma coisa bem mais complexa. Bom, o resultado da brincadeira. Se nós temos que fazer uma receita, a receita vai ter que ser nossa. Uma das coisas que nós já estamos fazendo, embora em caráter claramente insuficiente, é bom que fique claro, insuficiente, é você garantir um mínimo de rendimento para as classes menos favorecidas da sociedade, para os grupos menos favorecidos da sociedade. Então, de baixa renda tem que ter auxílio e não tem para onde a gente correr se não quisermos maiores problemas ali na frente de instabilidade social, de instabilidade política, de protestos na rua, de quebra-quebras. Porque as pessoas vão perder muito, as pessoas vão perder o pouco que têm. Se você não os ajudar nesse momento, isso pode ter consequências políticas graves nos próximos meses. Então, isso é inevitável. O problema é, eu acho em caráter insuficiente. Temos que ajudar mais. Temos que garantir essas pessoas o mínimo de vida para elas não entrarem em pânico. E isso é absolutamente necessário. Outra coisa absolutamente necessária é você ter linhas de crédito, que também está insuficiente, obviamente insuficiente, que chegue às empresas brasileiras, principalmente de capital nacional. Largamente, mais importante de todas são as empresas de capital nacional. Se nós pensarmos nas pequenas e médias, então, isso fica absolutamente flagrante. Não dá para queimar capital, o Brasil não tem capital suficiente ainda. O Brasil é um país baixo de capital pequeno em relação aos países mais ricos. Não podemos nos dar ao luxo de queimar capital. Temos que garantir a sobrevivência da maioria das empresas. Temos que garantir de alguma maneira. Temos que pensar em crédito, temos que pensar em encomendas de diversos tipos. Isso é uma segunda medida, mas isso é óbvio, isso todo mundo está fazendo. O que nós temos é esse caráter insuficiente. O que precisamos fazer, talvez fora da caixinha, é pegar os exemplos mais importantes dos países mais ricos. O que eles já fazem, já faziam e vão fazer agora mais intensamente? Encomendas. As encomendas passam a ser bastante necessárias como formas de direcionar a economia para o futuro. Você tem que ter determinados caminhos para que o setor privado volte a pensar no futuro de maneira a constituir de novo plantéis de máquinas, contratar trabalhadores para os próximos meses e pensar em investimentos que possam gerar acumulação de capital, tecnologia e crescimento econômico nos próximos meses. Ou seja, encomendas às vezes não têm impacto tão imediato, mas elas podem sim ser o caminho de falar, olha, nós vamos para cá. Indo para cá, pode ter segurança, nós vamos ter demanda garantida para os setores econômicos que a gente está fazendo essas encomendas. Isso é muito importante. Isso alguns países já fazem, já vinham fazendo e vão aumentar provavelmente a aceleração disso no médio prazo, porque o governo sobrou com um único setor capaz de gerar uma variável autônoma de demanda. É o único, não tem outro. O setor privado vai parar, vai depender de ações de relançamento de crescimento via governo. Não temos outro caminho no curto prazo. Uma última coisa sobre essa tua pergunta, Tatiana, é que o que me preocupa nessa história é que nós devemos ficar muito atentos ao que vai acontecer nos próximos meses, porque a crise já está. Os problemas de falta de recursos nos setores mais carentes da sociedade brasileira vão ficar muito patentes. Os próprios pequenos e médios negócios vão ficar em desespero. E como é que o governo vai atuar para acalmar, para voltar a ter legitimidade com esses grupos e manter a calma e estabilidade do país? Eu tenho muito receio com isso. Eu não sei como o governo vai reagir com esses pontos específicos. Eu tenho muito receio do que pode vir a acontecer nos próximos meses, dado o agravamento da crise e a insuficiência da ajuda que o Estado está dando para grupos mais carentes e para pequenos e médios empresários. Eu tenho muito receio de como será a forma de apaziguamento social nos próximos meses. Acho que a gente fica um pouco
tendo que analisar qual é a relação aqui entre a economia e a política, né? E pensando claramente que a nossa saída é política mais do que econômica, né? Então, vai depender um pouco da pressão social, da forma de organização e das contradições que vão surgir nesse futuro próximo, na verdade. A gente nem está falando aqui de um futuro de longo prazo, né? Mas desse momento pós-crise, de uma crise que ainda não terminou, né? De uma crise que ainda não Sei. sabemos também a duração, nem do ponto de vista epidemiológico e muito menos do ponto de vista econômico. É isso, né, Ricardo? Tatiana, assina embaixo o que você falou. Esse é o grande galho. Como é que vai fazer assim? Essa má ação que é fundamental. E não é técnica, como você bem falou. Não é técnica, é uma questão de escolhas e de futuro que nós queremos para o país e para as pessoas que são nossos concidadãos. Muito bem, a webinar vai continuar fazendo esses debates e provavelmente voltaremos a conversar com você nos próximos momentos para acompanharmos o desenrolar dessas crises. Muito obrigada. Imagina, foi uma alegria minha. Um abraço.